Olá, seja muito bem-vindo ao programa Ressonância, repercutindo outros sons e outras vozes que comumente você não está acostumado a ouvir. O objetivo desse programa é edificar a sua vida por meio de um bate-papo gostoso com pessoas que fazem a diferença em suas comunidades. E no programa de hoje nós temos a alegria de receber o meu amigo Giancarlo Brojato. Ele é nascido em Lupianópolis, no norte do Paraná, tem 42 anos, é casado com a Vivian, tem os seus filhos, a Maísa e o Luigi, é pastor há 15 anos da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, hoje está pastoreando na cidade de Martinópolis, tem formação em teologia, filosofia, está cursando agora direito e também uma especialização em apocalíptica. Também publicou 2 livros, daqui a pouco a gente vai falar um pouco deles também, mas é um grande prazer receber você aqui, Jean. Como é que você está? Como é que está a família? Tudo bem? Rodrigo, obrigado, pelo convite, agradeço. Fiquei muito contente com o seu convite para participar do programa, Deus abençoe sua vida e nós estamos bem, graças a Deus. Deus tem nos abençoado bastante. E você, como você está, meu irmão? Tranquilo também, muito bem. Apesar da situação difícil, estamos todos bem aqui. Graças a Deus, né? Isso aí. Como eu disse na abertura, o Jean fez uma especialização em apocalíptica, né? E a gente queria começar o nosso bate-papo de hoje falando um pouco sobre o que é apocalíptica. O que é apocalíptica, Jean? O que nós podemos aí denominar como apocalíptica? Como a gente pode explicar essa terminologia? Então, a palavra a apocalíptica, a gente poderia classificar a apocalíptica como um estudo, né, das questões do fim, como que as coisas do fim vão acontecer, tá? Então, a apocalíptica seria interpretar a história, né? E nesse interpretar da história, a visão apocalíptica já está revelado o final da história, né? Nos escritos apocalípticos. O final da história ele é desvendado, né? Ele é revelado. Então a palavra apocalipse, né, significa revelação. Então aquilo que está escondido, o final da história ele vai ser revelado. Né? Então seria basicamente isso, né? Não uma especulação, mas uma busca pelo desvelar das coisas do fim. Sim. E existe alguma diferença entre apocalíptica, apocalipse, apocalipsismo? Então, Rodrigo, no estudo, né, apocalíptico, definir esses 3 termos aí é muito interessante para a gente entender o movimento apocalíptico, né? Porque esses 3 termos aí, eles vão mostrar o que é um apocalipse, o que é apocalíptica e o que é o apocalipsismo. É lógico que não é uma ciência, né, exata, mas a gente entendendo isso, a gente consegue entender um pouco sobre essa questão apocalíptica. Então, o que é um apocalipse? Vamos por partes, né? O que é um apocalipse? Apocalipse, ele é um gênero literário. Sim. Então, por exemplo, ele é um escrito bem definido. O apocalipse é um gênero literário. Então você tem o evangelho, não tem na Bíblia? Sim. Né? Você tem os evangelhos. Aí dentro dos evangelhos você tem unidades literárias menores, né? Você tem parábola, né? Você tem exortação, né? Por exemplo, Sermão da Montanha é um trecho a gente chama de parênese, né? Exortação, mas dentro de um gênero literário, que é o evangelho, né? Ele está dentro. E o Apocalipse, então, ele é um gênero literário, tá? Para a gente entender, para a gente entender melhor, como que é esse gênero literário, essa escrita, né? O escrito apocalíptico. Então, o escrito, geralmente, ele tem, assim, 4 partes, tá? Ele tem uma revelação que é dada por Deus. Então, é uma revelação direta de Deus.
ok? Segundo, né, essa transmissão se dá por um mediador, então é um anjo, né, geralmente não é Deus que fala diretamente, porque a gente chama de visionário, né? O visionário ele vai ter uma experiência de êxtase, de arrebatamento, ele vai até Deus, mas o mediador é o anjo, ok? É um anjo que está fazendo essa mediação. E ele também tem um receptor, no caso é o visionário, ok? No caso seria o visionário, ele está recebendo a revelação. E ele tem, né? E ele tem os temas que vão ser tratados que dizem respeito aos eventos do futuro. São as coisas escondidas, essas coisas elas estão escondidas, né? Elas estão veladas e elas vão ser dadas a conhecer a esse visionário, a esse viajante celeste. Sim. Ok? Então nós temos, basicamente, seriam 4, para ser um apocalipse, você teria que ter esses elementos, né, para você caracterizar mais ou menos um apocalipse aí. Então, vamos pegar, por exemplo, o Apocalipse de João, né? Logo no comecinho, lá nos primeiros versículos, você vai ter, né, o João. Aliás, diga-se de passagem, o João eu acho que é um dos únicos apocalipses que tem um nome de quem está recebendo a revelação, né? Porque os apocalipses que a gente tem, tanto antes de Cristo, né, no período intertestamentário, como depois, já no período cristão, esses apocalipses geralmente têm o nome de uma personalidade do Antigo Testamento, né? Então você tem o livro de Enoque, né? O Enoque na minha visão, é o cara mais enigmático, né, do Antigo Testamento, só tem um pouquinho lá no Gênesis que fala sobre ele, né? Então, esses apocalipses... sim, o Melquisedeque, que ele também é uma figura extremamente enigmática e apocalíptica, né? No livro de Enoque, alguns escritos posteriores lá vão fazer referência ao Melquisedeque também, né? Essa figura do Melquisedeque, o Abraão, sim, o Moisés, né? A ascensão de Moisés, testamento dos 12 patriarcas, né? Então eu brinco, eu falo que o livro do Gênesis é o livro mais apocalíptico da Bíblia, porque, né, ele é condensado e dali sai um monte de apocalipses, né, de visões, de interpretações. Então, por exemplo, você tem o João, ele é o visionário, ele é o viajante celeste, ele é arrebatado, né, ele vai num êxtase até o trono de Deus, e quem fala com ele é o anjo, né? E o anjo dá a conhecer para ele as coisas que vão acontecer. Então esse conhecimento ele vai passar para a comunidade dele, né? A sua comunidade ali que ele tem, que ele pastoreia, né? Vamos dizer assim, a comunidade que ele cuida, que ele está relacionado. Sim. Então isso seria o Apocalipse, né? Sim. Aí a apocalíptica já é uma cosmovisão, entendeu? É uma visão de enxergar o final, as coisas do fim. Sim. Ok? Apocalíptica é uma visão de mundo, né? Então, por exemplo, a gente fala até de escatologia apocalíptica. Uhum. Por isso que tem relação, né? A escatologia apocalíptica, por exemplo, é uma escatologia voltada para as coisas do final apenas, né? Ela quer desvendar os mistérios do fim. Sim. Ok? Sim. Então vamos pegar, por exemplo, Paulo. O apóstolo Paulo, embora ele escreva cartas, ele tem uma visão apocalíptica, né? A visão dele, ela é apocalíptica, por quê? Ele é arrebatado, lembra? Lá em Atos, né? Ele tem uma experiência visionária com Cristo, mas a gente não tem detalhe naquela experiência, né? Só há um relato de Lucas. Mas, por exemplo, se você pegar em Coríntios, capítulo 9, ele usa o termo, eu vi Jesus. Ué, mas como que ele vê Jesus? Sim. Então ele teve uma experiência de arrebatamento, né? Sim. E ele deve ter sido levado por um anjo. Então ele tem uma visão apocalíptica. E aos Gálatas, por exemplo, ele fala que ele não recebeu o evangelho de ninguém, mas foi mediante uma revelação, né? Capítulo 1, um Apocalipse. Então o Paulo, embora escreva uma carta, ele escreve
uma carta com uma visão apocalíptica, né? Com a visão escatológica apocalíptica dele. E tem uma e revelação o Apocalipse futura também, né? Isso, ele Porque tem ele também. vai ser o apóstolo dos gentios, né? Então ele vai ser enviado. Exatamente. Na carta aos Efésios, ele chega a falar que nem os anjos souberam daquilo que ele ficou sabendo, né? Sim. Tem algumas referências a isso, né? Então, aos próprios anjos estava escondido algumas coisas, ele recebe isso diretamente de Deus, o quê? Que Deus destruiu. Então ele vai falar lá, né? Aquela parede de separação entre judeus e gentios, ele fez um só homem, né? Em Cristo Jesus. Essa é a família de Deus. Isso estava escondido, é um plano secreto, ele fala mistério lá, né? Sim. Na carta aos Efésios, por exemplo, é um mistério de Cristo, né? Então, isso estava escondido e foi revelado para ele. A cosmovisão de Paulo era apocalíptica. Também, só que Paulo, ele tem uma visão que não apenas do final, aí que está a diferença, né? Paulo, ele entende que desde que Jesus, está os Coríntios também, né? Desde que Jesus nasceu, morreu, ressuscitou e vai voltar, Deus já inaugurou o fim, né? O escatom. Essa que é a diferença da visão, da cosmovisão apocalíptica dele, né? Ele não escreveu um escrito como João, por exemplo. Ele não ficou tentando decifrar as coisas do fim. Mas ele tinha uma visão que já estava vivendo o fim, por exemplo. Sim. Talvez essa seja a visão dele em Tessalonicenses, né? Na carta aos Tessalonicenses. A gente a já visão estava parecida vivendo... com Atos também, né? Atos dos Apóstolos, da volta iminente de Jesus, né? Da volta iminente, ele manda não casar, né? Para que você vai casar em Coríntios, né? Então ele tem uma visão apocalíptica, embora ele não escreva um apocalipse como João escreveu, né? Ou dentro de uma unidade literária menor, lá em Mateus, nos Evangelhos, por exemplo, que a gente tem um apocalipse, né? Mateus 24, 25, um sermão profético, né? Então a gente tem um apocalipse. Jesus também tinha pelo menos uma parte de uma cosmovisão apocalíptica, né? Exatamente, ele é um profeta escatológico e apocalíptico também. Ele tem uma visão apocalíptica. Você falando isso aí, tem uma diferença de ser profeta escatológico e apocalíptico ou não? São termos bem difíceis de delinear, mas tem, né? O apocalíptico, o apocalíptico, né? Esses escritos, eles têm uma linguagem própria, né? Eles são deterministas. Está tudo determinado, não tem mais nada o que fazer, né? Então, você lê os Apocalipses, já tá tudo, é um determinismo da história, né? Vai caminhar para o fim, os maus vão ser destruídos, não tem conversão, eles não têm espaço, né? Eles vão ser castigados e é uma linguagem dualística, bem e mal, né? Não tem meio termo, é bem e o mal, o diabo e Deus, eles estão numa guerra, né? Num confronto direto, usa símbolos, os símbolos que eles utilizam, e tem muito a ver com questão política, viu, Rodrigo? Muito a ver com a questão política que os escritos passam, né? Por exemplo, você pegar o livro de Daniel, né? Que é escrito na época dos Macabeus. Então, ele usa termos besta, né? Aquelas figuras são seres deformados, né? A gente fala na Apocalíptica de monstros, né? São os monstros. Lá no Apocalipse é o dragão, é besta, né? São monstros, eles têm muitas cabeças, eles são deformados, né? Então, o mal, ele tem uma deformação, e isso é usado, por exemplo, para fazer referência às perseguições, né, do Antíoco Epifânico, né, quarto. Os judeus sofreram muitas perseguições, a religião deles foi muito, digamos assim, muito envergonhada, né? Eles envergonhavam a religião judaica. Por exemplo, você tem uma ideia, eles não... A questão do sábado é uma coisa tão sagrada, isso vai dar tanta briga lá com Jesus, por quê?
Porque os judeus, eles tinham uma ideia assim, né? Se eles fossem atacados nos sábados, eles morreriam, porque eles não podiam lutar no sábado. Então, tudo isso está dentro das visões apocalípticas, né? Sim. Então, esses apocalipses, eles são bem... tem essas características, né? Já o profeta, a escatologia mesmo, assim, né? Ela já tem mais uma... A escatologia, ela pode ter os contornos, né, Rodrigo? Então, a gente tem, por exemplo, necessariamente não uma escatologia apocalíptica. A gente tem uma escatologia, por exemplo, inaugurada, que foi muito estudada, né? Com o agora já, o ainda não. Então, nem tudo é destruição, né? A história, ela está caminhando num processo, né? De Deus está agindo na história, nem tudo está determinado, né? Então, é diferente, né? Ela tem essas diferenças, nuances. E é bom também a gente destacar, né, na sua fala, para quem está ouvindo, que quando se escreve esses símbolos, são símbolos realmente, e não algo literal, né? Porque senão vai achar que vai acreditar, né? Em dragão, em besta, né? Como porque esses símbolos... Pode falar. Não, significa, que nem você falou, num contexto político, é como mais recente, por exemplo, Hitler, né? As pessoas chamavam Hitler de monstro, né? Era uma forma de denominá-lo. Assim aconteceu com João, por exemplo, quando se referia no Apocalipse ao imperador romano, né? E no livro de Daniel as ali, perseguições, né? Nabucodonosor, depois outros, né? E assim, o contexto político vai transformando, vai trazendo esses monstros, né? Esses símbolos. Principalmente os gregos, né, Rodrigo? Os gregos eram muito maus, né? Eles massacraram, eles perseguiram muitos judeus, o Império Grego. Né? Eles não respeitavam a religião judaica, então houve um confronto muito forte, né, com os gregos. E os apocalípticos, eles são radicais, né, Rodrigo? Então, o apocalíptico, se a pessoa, por exemplo, você tem essas discussões lá em Paulo aos Coríntios, né? Ele foi comer numa festa lá e a carne é sacrificada, ele está comendo carne do demônio, né? Entendeu? Então, eles são radicais. Sim. Não há um diálogo com a cultura, né? Sim. Então, e é bem isso. Por exemplo, Hitler é uma deformação, né? É o mal, é uma deformação, é um monstro, né? Então, o mal, ele é deformado. É o anticristo, né? Na época era o anticristo. Isso. Né? Vivem se procurando os anticristos, né? Aí, ao longo dos tempos, né? Sim, e é interessante também, Jean, que você é especialista, que nas cartas de João diz que não existe um anticristo, né? Mas que os falsos profetas são os anticristos, né? Então, na verdade, eles se levantam na história. Sim, aí essa ideia de que nós vamos ter um anticristo aí dominando tudo, destruindo tudo, é uma visão já um pouco deturpada da leitura, né? Que se faz de Apocalipse. Bem apocalíptica, né? E é bem apocalíptica mesmo, né? Igual eu tô falando. E é bom entender, Rodrigo, outra coisa, só pra gente, né, acrescentar isso, essas figuras, elas foram emprestadas dos judeus, eles emprestaram essas figuras de outros povos, né? Sim. Então você sabe também melhor, tanto quanto eu, quando os judeus foram exilados para a Babilônia e depois tiveram contato com os gregos, né, principalmente com os persas, eles criaram esse dualismo. Sim. Né? Então, eles criaram esse dualismo e eles, de certa forma, estavam tentando explicar o que é o mal e tentando tirar o mal de Deus, né? Sim. Porque na lei e numa visão, de repente, mais tradicional, Deus, ele faz o bem e o mal. Né? Você sabe, o mal é o quê? O que é o mal numa interpretação mais tradicional dos judeus, né? Que os saduceus têm essa leitura, né? Você lembra que os saduceus não acreditavam em anjos, em ressurreição, e isso dava muita briga lá no Novo Testamento, né? Por quê? Porque eles eram ortodoxos, né? Vamos dizer assim. Os fariseus já eram uma outra linha, eles já liam esses escritos apocalípticos, né? Sim. Vale lembrar, livro de Enoque, eles liam muitos desses escritos, embora eles não entraram na Bíblia, eles liam e, de certa forma, até eram, a gente chama de judaísmo enoquita, né, ou essênios, né, tem muita discussão sobre isso,
o essenismo, ele fazia parte de muitos grupos. Então, esses símbolos eles foram emprestados, dragão, serpente, né? Besta, enfim, tudo isso, monstro, né? Esses seres malignos, eles são emprestados às culturas. Sim. Então, numa leitura mais antiga dos judeus, se você obedece à lei, você é abençoado. Não é isso que diz Deuteronômio? Se você desobedece à lei, isso. E essa teologia da retribuição, ela deu um nó na cabeça dos judeus, por exemplo, quando eles foram exilados, né? Sim. Mas é o livro de Jó, por exemplo, que destrói a teologia da retribuição. Nós fizemos o bem, né? Nem todo mundo fez o mal, né? Nós fizemos o bem, por que nós estamos aqui? Não, porque vocês estão sendo provados, né? Então, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, a apocalíptica, né, vem dessa cultura, desse choque dos judeus, dessa cultura judaica com as outras culturas, né? E o apocalipsismo, só para a gente fechar isso aqui, aí já é uma visão, digamos assim, política, né? Dos grupos que se fecham e formam uma visão, entendeu? De fim de mundo. Aí vai mais do que uma visão, de uma cosmovisão, mas uma visão de grupo inteiro, né? Exemplo, de repente, os essênios, lá do Mar Morto, né? Eles eram um grupo apocalíptico, apocalipsismo, né? Eles fecharam um grupo, foram morar lá em Qumran, né? Nas grutas. Então era um grupo fechado, né? E não é dizer que eles eram ruins, porque eles tinham uma boa vivência comunitária, né? Sim. Só que eles tinham uma visão deturpada, né? Eles eram uma seita, né? Sim. Então, o apocalipsismo, ele gera seitas, né? Forma seitas sectárias, né? Mais recentemente, sectarismo, né? Na história, não sei se pode ser chamado assim, mas parece que uma vez o professor Vander Lara Proença, lá da Sul-Americana, estava falando sobre movimentos apocalipsistas, e ele estava falando daquele grupo, eu não sei se o líder chamava Steve Johnson, alguma coisa assim, lembra? Eu não lembro o nome dele ao certo, que ele reuniu um monte de gente com suicídio coletivo, né? E era suicídio coletivo, uma loucura, né? Aí então, já é a deturpação máxima da mensagem apocalíptica. Aí já é o cúmulo da interpretação apocalíptica, né? Sim. Porque os apocalípticos, eles tinham uma certa, vamos dizer assim, uma certa sanidade teológica, né? Até, né? Mas os grupos mais radicais, sim, eles matam, né? Eles matam por causa da visão, sim, né? É o sectarismo, é o fanatismo, né? Sim. É isso que é complicado. E aí... Então, e aí trazendo para a gente aplicar isso um pouco, né, nos nossos dias, trazendo para nossa atualidade, como é que você enxerga o cenário que a gente vive, principalmente no contexto brasileiro, né? E principalmente no contexto evangélico brasileiro, como que a gente tem vivido, ou como que essa apocalíptica tem entrado aí na vida dos cristãos, no nosso dia a dia aí? Rodrigo, eu vou dar uma opinião, essa opinião é minha, tá? Uma opinião pessoal. Eu acho que a Igreja Evangélica Brasileira, ela tem muita dificuldade de ler, de fazer uma releitura do Apocalipse, por exemplo, dessa visão. Por quê? Porque a gente recebeu, né? Foi muito forte no nosso meio a leitura literal do Apocalipse, via dispensacionalismo, né? Uhum. Então eu acho que a gente tem um pouco de dificuldade em ler o Apocalipse como uma revelação de Deus, assim como pensar assim, né, como algo de Deus para a gente interpretar a história presente, né, para a gente interpretar a história dos nossos dias e tirar desses escritos uma mensagem de esperança, de alento, né, e de consolo para as nossas vidas. Então, a igreja, ela, pelo contrário, ela não fez essa leitura, mas através de algumas releituras mais literais, o Apocalipse sempre foi um livro que causou muito medo, muito pânico, né? Eu mesmo, quando comecei a ler o Apocalipse,
lá na minha tenra conversão, né? Eu lia, ficava com medo, desesperado, eu falava, não vou mais ler esse negócio aqui não. É uma linguagem extremamente hermética, fechada, e não foi ajudado a entender que essa linguagem era simbólica, era uma linguagem mais fechada, né? Ela teria que ser relida e também entendido um pouco dessa linguagem mais radical, às vezes de morte, né? De vingança. E então eu acho que a igreja ela teve uma certa dificuldade para ler o livro do Apocalipse. E eu não sei se você já teve essa experiência, mas você já tentou ensinar o Apocalipse na igreja? Então, eu, na verdade, quando alguém me pergunta na igreja sobre o Apocalipse, eu digo que a gente precisa fazer uma base muito grande, bíblica, para chegarmos ao Apocalipse, né? Mas então. eu também procuro sempre, de alguma forma, desanuviar esse medo que se tem do Apocalipse, né? Porque é uma mensagem, na verdade, de revelação de esperança, como você disse. Principalmente em caráter político, porque lá no final de Apocalipse a gente vai ler, né, que o reino de Deus é o reino de todos os séculos e que todo joelho, toda língua, né, confessará que Jesus Cristo é o Senhor. O que está dizendo ali é que nenhum desses reinos cruéis ou governos, né, que existam podem, de alguma maneira, vencer o reino de Deus, né? E isso tem que trazer, eu acho, um certo conforto, porque o que parece, numa leitura muito literal e radical do Apocalipse, é que o mal vai vencer, né? Que no final, assim, nesse dualismo... Ele está vencendo, né? Na verdade, ele está vencendo na história, né? E a gente vivendo esses dias, aí não sei o que você pensa, né? Para a gente fechar o nosso assunto aqui, mas vivenciando os nossos dias, principalmente desse contexto de pandemia, a impressão que se dá é que a igreja evangélica está em pânico, né? Que a ideia, assim, os cristãos olham para essa realidade e pensam que essa questão toda fugiu do controle de Deus, ou que saiu da harmonia, ou então que é um apocalipse radical, né? Exatamente. E não isso nos leva, então, isso nos leva justamente a isso que você falou, né? A questão da história, né? Deus está no controle da história. Ele continua controlando a história, o mal não, né? O reino de Deus está chegando, né? Aquela questão do agora já e ainda não. O reino de Deus ele está avançando. E nós temos que confiar nesse Deus que controla a história. E segunda coisa, Rodrigo, que eu penso muito, né? O Apocalipse, a linguagem apocalíptica nos ensina uma coisa: nenhum reino humano é definitivo. Exatamente. A gente não pode endeusar reinos humanos, pessoas humanas, governantes humanos. Por quê, né? Porque esses escritos revelam que uma hora ou outra eles deturpam, né, o reino de Deus, eles vão contra o reino de Deus. Sim. E a Babilônia, né, no livro do Apocalipse, que é o sinal do reino político corrompido, né, essa Babilônia, ela vai cair. Sim. Ela vai cair. Então, os cristãos, nós, lendo os Apocalipses, né, lendo o Apocalipse de João, a gente tem que entender que o Senhor da história, o Rei da história é Jesus. E não um partido político, né, ou não uma situação política mundial, mesmo que seja A ou B, se você gosta ou não goste dele, entendeu? Você tem que olhar ele com os olhos cristãos. Sim. Né? Ele não está acima de Deus. Então, se ele obedecer a Deus, amém, né? Por isso, glória a Deus. Se ele desobedecer a Deus, Deus vai, como Senhor da história e do reino, ele vai tratar esse governo, né? Ele vai cuidar desse governo. Então, com a justiça. Então, quando os cristãos sofriam duras lutas, duras perseguições, eles entendiam que esses reinos eram bestas, né? Que esses reinos eram monstros que Deus ia derrubar. E você olhar para a história, Rodrigo, qual reino que sobreviveu? Qual reino que é eterno? Nenhum. O da Babilônia? O de Davi? Nem o de Davi, né? O de Davi foi o Salomão, o romano, que foi o mais longo, né? O norte-americano, o chinês agora, né? Porque está essa briga agora, né? Será o chinês? Qual reino que vai governar o mundo? Nenhum, é o reino de Deus.
É isso que os apocalipses nos ensinam, né? Que quem governa a história é o reino de Deus e ele que nós devemos obedecer. Se isso não é uma mensagem de esperança, que mais é, né? Não existe outra mensagem de esperança, principalmente no mundo que a gente vive, né, cara? Não. E que a história, aí sim, né, o que os escritos apocalípticos e a própria escatologia vai dizer, é que a história está caminhando para um termo também, né? O dia de Deus, o dia de Javé. Então a história está caminhando para um termo também, a gente não pode esquecer isso. Dizer que também nunca vai chegar a esse termo, né? Então, a história está caminhando para o seu final, vai chegar um dia esse termo, só que não é naquela, né? Vamos marcar uma data, vai acontecer 3 anos e meio aqui, aí depois vai ser aqui. Não é isso, né? Aí depois de 3 anos e meio tem isso aqui, e aí, não, mas aí começa a brigar, não, mas não é isso, a igreja é arrebatada, não, a igreja não é arrebatada, aí não é isso que os apocalipses querem dizer, né? Nem os profetas. É que o reino humano está caminhando para o final, nós vamos acertar contas com Deus, os maus vão ter que prestar contas para Deus da sua maldade, da sua injustiça, os governos vão ter que se acertar com Deus, e Deus vai fazer justiça na história. Ele já está fazendo, desde que crucificaram Jesus, né? Quem que crucificou Jesus? Foram os judeus, sim, foi o nosso pecado, sim, mas foi Roma, não foi? Sim. Foi a política romana, foi o governador que lavou as mãos, por ordem dele. Então quem crucificou Jesus? Foi um reino humano. Se ele dissesse não, eu bato o pé, esse homem é justo, não vai ser crucificado. Então, a Bíblia nos mostra que esses reinos eles estão caminhando para o seu fim e que nós não devemos endeusar reino nenhum, personalidade política e religiosa, viu, Rodrigo? Sim. Os evangélicos são muito negligentes porque eles não entendem que o único digno de ser honrado e glorificado na mensagem apocalíptica é o Cristo. Quem abre, os capítulos 4 e 5 de João são o centro do livro. Quando o trono, é visto o trono de Deus e ninguém pode abrir o livro. E a partir da abertura daquele livro que começam, as revelações ali, os castigos. Então, o centro dessa visão apocalíptica é o reinado de Cristo. Sim. E os cristãos estão esquecendo isso, estão se degladiando aí em reinos humanos, como se reinos humanos fossem o reino de Deus. Então eu acho que nós devemos tomar cuidado com isso aí. Como se profetas, entre aspas, profetas humanos aí que arrebanham multidões fossem os profetas de Deus, E os profetas de Deus muitas vezes estão escondidos aí nas comunidades cristãs, pastoreando comunidades pequenas, dando suas vidas pelo rebanho, lutando, e não promovendo discórdia, ódio e tantas interpretações confusas sobre as coisas de Deus. Então, o Apocalipse também nos chama a atenção para isso, e o próprio Cristo. E o próprio Apocalipse diz que esses falsos profetas também vão cair, Esses falsos profetas, eles sempre são julgados por Deus e na própria história revelados pelo próprio Deus, que não passam de impostores, Não passam de impostores da fé cristã. É isso aí. Então, você que nos assistiu aí, nos ouviu, cuidado com os bezerros de ouro, Que a gente muitas vezes tem erguido aí. Bom, para a gente terminar o nosso papo, eu queria deixar aqui um espacinho, porque o Jean também tem 2 livros publicados, E eu queria aqui fazer um marketing para ele. São 2 livros que eu tenho e são muito bons. O primeiro é um comentário pastoral de Tiago, e o segundo é um livro dedicado para cuidado em tempos de crises, Assim, com pessoas que principalmente estão sofrendo com luto, uma realidade que nós estamos passando, no nosso país. Eu não sei, Jean, mas ainda você tem disponível esses livros para venda?
Tenho o de visitação, eu tenho, que é na verdade, o livro de visitação só tem um capítulo meu, ele é da minha esposa, né? Ele é da Vivian, né? Que escreveu para um escrito, um manual, né? Vamos dizer assim, um facilitador para as pessoas visitarem as outras, né? Os doentes, os enlutados. E a carta de Tiago, que é o comentário, esse você tem que visitar a Perdão Real, tem lá no site da Perdão Real. Tá, então, ó... E o de visitação tem... Pode falar. E o de visitação, ele foi lançado por uma editora... Nossa, me fugiu a memória aqui. Como que é o nome da editora? Nossa, fugiu a memória. Não é Alecrim, né, que você fez, não? Da de Santa Bárbara lá, que era Santa Bárbara ali. Mas você não tem mais com você ele também? Não, esse eu tenho. Do curso de visitação, sim. Então é o seguinte, ó, se você quiser o comentário da carta de Tiago, você entra lá no site www.pendão, sem acento, real, tudo junto.com.br, lá você pode adquirir, é um excelente comentário da carta de Tiago. E se você quiser adquirir com o Jean, depois eu vou deixar na descrição aqui do vídeo o canal dele do Facebook. Na verdade, é o canal misto, né, dele da Vivian, e aí você já pode talvez pedir o seu livro para ele, ele também posta pelo correio para chegar na sua casa, com toda a segurança. Jean, um minuto só, eu vou pegar aqui a autora do livro. Tá. É a Z3. A Z3. É de Santa Bárbara. Que inclusive tinha uma parceria agora até um tempo atrás com a Pendão Real, né? Não sei se ainda mantém, mas é capaz de você achar também o Tiago lá na Z3 também, né? No site da Z3. Pode ser, eu acho que o Tiago mais fácil achar na Pendão Real. Né? E também o de visitação eu também tenho comigo. Se alguém precisar, só entrar em contato. Aí, então, depois eu deixo na descrição o endereço do Facebook e aí você pode mandar uma mensagem box lá para adquirir o seu livro, certo? Jean, obrigado pela conversa, bom papo. Espero que tenha edificado bastante a vida das pessoas como edificou a minha. Amém. Eu que agradeço, Rodrigo. Deus abençoe. Eu também espero que esse bate-papo aí ajude as pessoas, né? Abra os olhos dos nossos irmãos para entender um pouco sobre os Apocalipse, né? Essa linguagem que é uma bênção de Deus para a nossa vida, e não um problema, né? Mas uma bênção. Sim. Grande abraço, Jean. Deus abençoe. Abraço, Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.